Bom dia. Gente, vocês vão ajudando a regular isso aqui, não está um pouco alto? Tá bom? Agora, cadê o ó? Vou pôr o... Bom, então primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite. Quando a Belinda e o Marcelo começaram a bolar esse curso, dava vontade de fazer o curso e não necessariamente de vir aqui ajudar a compor nas discussões. E está convidada, né? Eu no ano passado passei para o lado negro da força, agora eu sou professora, como diz meu filho. Falou, mãe, você passou para o lado negro da força. Então, durante 25 anos eu trabalhei aqui no Instituto de Psicologia como psicóloga. Então, o Instituto de Psicologia tem cerca de 20 psicólogos e uma assistente social. Então, somos considerados técnicos, psicólogos que trabalham nas áreas de atendimento, né? Assim como o Marcelo. E eu, nesses anos todos, trabalhei num serviço chamado Serviço de Psicologia Escolar, que foi fundado em 85, 86. Então, eu vou discutir com vocês essa relação psicologia, família, educação, desse lugar ou dessas experiências e das reflexões que a gente fez em relação a essas experiências. Então, a ideia é trazer para vocês, a partir de uma experiência que é muito pontual, a gente poder ver nela questões que não estão apenas nela, né? Pode ser? Vocês fazem... Como é que funciona aqui? Vai até umas 10 e pouco, depois é o intervalo e depois a discussão de caso. Tá ótimo. Bom. Oi? Então, acho que a primeira coisa que eu queria contar é que, assim, esse serviço... ele foi montado na contracorrente dos encaminhamentos que as escolas normalmente fazem dos seus alunos para especialistas. Então, o que a gente percebia? Que não era raro, um pouco raro era, mas não tão raro, as crianças, os jovens, até se beneficiarem de atendimentos individuais, então se beneficiavam. Eu digo não era raro porque tinham várias situações onde nem se beneficiavam desses atendimentos, mas tinham situações onde se beneficiavam desses atendimentos com psicólogos, e a vida escolar, da qual o encaminhamento tinha partido, permanecia a mesma. Então eram crianças ou jovens que estavam há 1 ano, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, frequentando um atendimento, e a queixa escolar permanecia a mesma. Então, quando a gente conversava com o psicólogo falava, nossa, essa criança melhorou muito. Sim, a possibilidade de relação, de vínculo, de pensamento, de produção. A gente ia na escola, a escola falava, essa criança está igual, ou piorou. Então, o que a gente percebia, e eu acho que isso vai ter um pouco de dimensão de discussão com o que vocês trouxeram no caso, né? O que a gente percebia, o que a gente escolhia nas nossas percepções, era poder trabalhar com o fato dos psicólogos que estavam atendendo crianças encaminhadas pelas escolas não estarem conseguindo acessar, trabalhar ou compor com os pensamentos daqueles que tinham encaminhado. Diferente do que uma mãe e um pai que traz seu filho para um atendimento individual, muitas vezes inclusive encaminhado pela escola, mas que os pais se apropriam dessa necessidade, né? Muitas vezes eram pais que falavam, eu estou trazendo meu filho sim, porque a escola encaminhou, não sei muito bem o que esse lugar aqui pode ajudar, sei que meu filho está indo mal na escola, estou cumprindo o que me foi demandado, né? Então eram pais que estavam sim exercendo uma função importante no ponto de vista da escola, estavam levando seus filhos para atendimento. E esses profissionais estavam, de uma certa forma, realizando um trabalho que desconsiderava aquilo que estava acontecendo no território escolar. Eu enfatizo isso porque, na verdade, nós vamos estar discutindo aqui uma forma de pensar os acontecimentos, onde passa a ser muito necessário a gente ter acesso ao processo de produção de um encaminhamento, né?
Muito bem, então vamos lá. Então, esse serviço foi montado nessa contracorrente, né, com escolas, para trabalhar com escolas públicas, e uma contracorrente contra uma certa patologização e individualização que vai acontecendo nos processos educativos. Quer dizer, é muito comum, e hoje em dia mais comum ainda, que perante as histórias que não estão funcionando muito bem, os professores sejam, inclusive, treinados para poder observar o que os alunos têm. O que os alunos têm, essa formulação, a gente não pode chegar e falar ela é ruim ou ela é boa em si. O que a gente pode é perceber que os efeitos dessa formulação têm sido uma investigação psicológica desses sujeitos, que é totalmente diferente do que a gente poder pensar como ensinar essas crianças. Se uma investigação psicológica de um sujeito tem o objetivo de chegar a pensar como ensinar uma certa criança, a gente vai perceber que essa investigação muitas vezes não é muito necessária. Em alguns momentos é, outras não. Mas acontece que normalmente fica-se nesse pedaço, que é como a criança funciona, o que ela tem. Né? O que eu digo é que assim é tão possível a gente entrar em contato com uma criança melancólica, com funcionamento, aonde ela se ressente, sente algumas coisas, isso não tem... é impossível a gente estabelecer uma relação de causa e consequência com uma forma de sentir, de viver, com a capacidade para aprender. Não dá para a gente fazer essa relação como causa e consequência imediata. Né? Nem sobre o funcionamento psíquico e nem sobre as questões orgânicas. Esta criança tem síndrome de Down. Não sei nada a respeito do processo de aprendizagem dela. 2 crianças com síndrome de Down aprendem de formas totalmente diferentes. Aliás, como a gente muitas vezes conversa com os professores que vivem nos pedindo diagnósticos, a gente muitas vezes fala, tá bom, então eu vou encaminhar para vocês amanhã um aluno normal. Estão sabendo quem vão receber? É normal, ele é normal. Já sabem como vai aprender? E como vai ser? E como vai se comportar? E como vai agir? Porque ele é normal. Né? Então, tem aqui uma questão que é uma questão que na relação escola, família e profissional da saúde, vai acontecendo uma intensificação de uma crença de, perante certo nome ou certa situação, a gente precisa nomear, e em nomeando, tudo está estabelecido. Acontece que quem ensinou isso para as escolas foi quem? Foi a psicologia. Então, se tem uma coisa que deixa a gente doido, é psicólogo reclamar que a escola quer diagnóstico. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Eu não sei, porque é um ressentimento. Sabe, parece médico que fala assim, nossa, tanto doente hoje no hospital. Outro dia um colega meu falou, Adriana, muito doente no hospital. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Gente, o professor está querendo diagnóstico? Eu, se fosse professor, ia querer também. Quantas teses, quantos cursos, quantos anos a saúde dizendo que conforme uma certa estrutura tudo está definido? Então eu quero saber que estrutura é essa. Porque eu não estou conseguindo ensinar. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, porque tem acontecido dos psicólogos na relação com as escolas, muitas vezes, terem um tom de julgamento negativo em relação ao que a escola está fazendo, ou pensando, ou pedindo. Aliás, não precisava ter tom nenhum, porque só o corpo do psicólogo, já para a escola, quer dizer, quem não sabe eu conto, mas acho que todo mundo aqui, de alguma forma, pode ser que já tenha tido contato com escolas no lugar de especialista, né? Só o corpo, ele já produz bastante efeitos de julgamento, né? Então, nas escolas que eu vou,
Muitas vezes é comum, estou lá na reunião de professores e eu falo, então, meu nome é Adriana, trabalho, tá, sempre alguém me conhece, porque é aqui da região, uma manda a escola para outra, tal, e alguém fala, Adriana, eu sei o que você vai dizer. Né? Ou professoras que se ressentem de poder contar o que elas fazem naqueles 10% que você não aguenta mais as coisas, 10% que todos nós temos, né? O problema dos psicólogos é que às vezes os 10% deles são vividos com interpretação em cima do outro, né? A gente é um pouco mais cruel, né? Eu digo assim, fora das questões do trabalho também. Então, mas é muito difícil porque eles têm a impressão que o psicólogo teria a ideia de que eles deveriam ser diferentes do que eles são. E a gente tem essa ideia? A gente tem essa ideia que um professor que acabou de expulsar o aluno de uma sala de aula deveria fazer alguma outra coisa? Acho que a gente tem essa sensação. Só que acontece que essa sensação, essa ideia, ela traz um equívoco muito grande, que é uma coisa é você se indignar por um fenômeno, em relação a um fenômeno. Outra coisa é a maneira como você entende esse fenômeno. E o entendimento tem sido que os professores não deveriam ser como são. Ué, quer dizer que nós somos históricos, todos concordam sobre as produções históricas, e os professores são ahistóricos, equivocados. Não. Se eles estão agindo de uma certa forma, forças, composições, questões políticas, sociais, afetivas, fazem com que, constituem com que ele haja dessa forma. Portanto, a gente tem que acessar esse processo de produção. O que eu quero dizer é, a gente ter uma relação com os professores, nas quais a gente trata os professores como eles não devendo ser como são, é exatamente igual ao que a gente critica, que é os professores tratarem as famílias como não devendo ser como são. Então os professores falam, mas essa família não devia ser assim, gente. Olha só o que está acontecendo, é um descuido. E a gente fala, gente, esse professor não devia ser assim, ele não devia falar dessa família desse jeito. Daí o supervisor desse psicólogo fala, psicólogo, você não deveria ser assim. Eu não sei onde acaba isso, né? Acho que num Deus, né, que deve então decidir, né, quem seria a cópia ideal para enfim, a produção de um mito aí. Então, quando a gente fala dessa questão da patologização, inclusive isso tem movimento, né, de anos para cá, quer dizer, tem uma colega nossa, a Renata Guarido, que ela defendeu o mestrado, e lendo o mestrado dela, eu falei, nossa, a gente vai sentir saudades da psicologização, porque a psicologização, assim, a grande produção da psicologização, décadas de 80 até finais de 90, era aquela coisa onde as escolas e os professores eram convocados pelas revistas, pelos textos, a saber um pouco mais do seu aluno, a entrar em contato, a ver o que está acontecendo, a entender, né? E a gente já falava, ai, mas de qualquer forma, agora não. Agora os últimos artigos da revista Nova Escola, que discutem os temas, que discutem saúde e educação nessa revista, muitas vezes tem exemplos assim, professor, seu aluno está inquieto? Peça para levantar. Ele levanta. Pegue uma régua. Tá sim. Você fala, bom, vai, né? Pega uma régua. Meça as suas costas. Veja se ele tem escoliose. Olha que maravilha. Você tem que ensinar fração e ver se o seu aluno tem um problema na coluna que o deixa inquieto. Porque se não for isso, pode ser o quê? Hiperatividade. Acontece que este professor não está equivocado. Este professor age e faz e produz algo que é efeito de um campo do qual fazemos parte. Né? Então, hoje a gente vive isso que a gente chama de biologização, que tem bastante articulação com a medicalização que se opera na educação. Né? Então, nós estamos falando de um tempo hoje, que é um tempo de promessas muito mais imediatas para as soluções do que acontece, um tempo de Ritalina, um tempo de Lexotan, um tempo de Dormonide, né? Um tempo de acesso a medicações que facilitam certas conquistas
e calam certas lutas, né? A questão, a luta contra a medicalização não é a luta contra a medicação. A medicalização é um processo no qual as questões que são questões de ordem médica, elas ocupam o cenário, as explicações das questões que são questões de ordem social. O Foucault lindamente mostra esse processo, e inclusive nos trazendo elementos para a gente pensar que a medicalização se opera porque ela está nas nossas práticas. Né? Como que ela está nas nossas práticas? Então ele conta para a gente como quando a população se tornou alvo do cuidado, por conta do crescimento da população nas cidades e do aumento das epidemias, cuidar de uma epidemia, controlar uma epidemia, precisa cercar, vigiar, investigar, conhecer, saber, separar. Então, o cuidado vem desenvolver um tipo de controle que é um controle que produz como efeito que haveria a boa forma de ser. Piolho na escola. Piolho na escola. Ninguém é contra, ou todos nós aqui somos a favor, de se tratar de uma epidemia de piolho. Piolho na escola. Só que aquela criança que está com muito piolho, você tem lá o remedinho. Você tem que chamar os pais ou os responsáveis para ensinar como passa o remedinho. Que é um inferno. Você passa, depois tem que passar de novo, depois tem que passar de novo, né? Eu falo, começa a me dar coceira. Um monte de filho eu tenho, ainda trabalhando em escola, piolho é uma coisa assim, ai, de novo. Não, mas faz tempo, hein, gente? Fique tranquilo, já faz um ano que eu não tenho. Então, já faz um ano, né? Bom, mas é interessante porque na hora de você entregar o remédio para essa mãe, vamos nos colocar nesse lugar. O coordenador está entregando o remédio para a mãe ou na unidade básica de saúde está entregando o remédio para a mãe. Normalmente, qual que é as perguntas que o profissional tem que fazer para essa mãe? Que perguntas vocês acham que seriam importantes? Você vai entregar um remédio para a mãe poder passar o remédio na cabeça do filho dela. Que perguntas vocês acham importantes fazer? Se ela sabe usar, quer dizer, enfim, então explicar como se usa. O que mais? Sim, em casa outras pessoas têm, né? Então, orientações, olha, tem que tirar a fronha, tem que fazer isso e aquilo, explicações. E daí, de repente, vem perguntas do tipo, quem dá banho nele? Ele toma banho? Como que é a sua casa? Não, sabe, o que eu estou querendo é que assim, se ele não toma banho, se não tem chuveiro na casa dele, eu vou querendo ajudar ela a pensar onde ela pode limpar a cabeça desse menino. Acontece que quem está querendo ajudar a pensar isso? Eu, profissional, que exerço uma relação onde há desigualdade de poder, com uma mãe que está me contando que na casa dela não tem banheiro. Tem assuntos que a gente não pode tocar, porque se a gente tocar, a gente produz impotência. Mas não era a minha intenção. Não tem problema. Só falei, só perguntei. Como assim você desejou seu filho? Como assim a gente chega nas escolas e existem no prontuário das crianças diagnósticos onde os psicólogos começam falando do desejo da mãe em relação à criança? Porque você desejou seu filho é uma pergunta que produz efeitos. Nós temos que considerar isso. Nós vamos ter tempo para trabalhar com os efeitos que a gente vai produzir? Que efeitos que isso produz? Primeiro, vocês perguntarem para mim se eu desejei meus filhos. Eu tenho certeza que o legal é o quê? Desejar. Desejar. Acontece que eu também tenho certeza que quando a gente passa por uma gravidez, a gente vive várias coisas. Mas lembra aquele dia que eu não sabia muito bem o que eu queria? Que agora o menino está indo mal em matemática? Porque
Porque se me perguntam se eu desejei meu filho, porque meu filho está sendo encaminhado, porque ele está indo mal na escola, eu crio e aprendo uma articulação que é aquela minha dúvida produz problemas de matemática e bem fração, uma coisa da divisão, entendeu? Cisão, separação, deve ser. Então, o que nós estamos colocando é que, assim, necessariamente há uma dimensão produtiva que produz efeitos em todas as intervenções. Porque nós estamos falando que há uma dimensão produtiva no desejo, porque há uma dimensão produtiva no poder. O Foucault falou isso, o poder não inibe, não impede, não proíbe só. Ele faz uma coisa muito mais perigosa. Ele produz. Ele produz desejo. Ele produz maneiras de ser. Lógico que produz, porque uma vez que proíba, também produz uma normatização aonde, olha, o ideal seria ser de outra forma. E esse ideal de ser de outra forma, eu acho que eu estou distante desse ideal. Puxa vida, eu acho que eu estou distante desse ideal e eu sinto uma certa culpa em relação a isso. O que eu posso fazer para melhorar? Porque, afinal, tenho que ter um certo corpo. Não coma comida ruim. Aliás, o poder não fala não coma, né? Ele fala exatamente o contrário. Né? Assim, o poder, eu digo, esse tal do poder não existe. Mas as práticas, o poder não existe em si. O poder é sempre ação sobre ação. As práticas cotidianas são práticas que convidam muitas vezes e estimulam muitas vezes comidas que são comidas não saudáveis. Né? Acontece que, ao mesmo tempo, há a estimulação da ideia de que a escolha é sua. A escolha é sua. Se você está fazendo uma escolha que é uma escolha que não é saudável para o seu corpo, é porque você não está fazendo a boa escolha. Não porque o supermercado pode vender o que quiser e a televisão pode mostrar o que quiser. Cabe a você fazer a boa escolha. Então, nós estamos falando de uma artimanha, que é uma artimanha constituída intensamente no sistema capitalista, que é uma artimanha onde você vai produzindo a sensação de que existem diversidades e cabe a você fazer as boas escolhas. Então, nós não precisamos lutar contra o que está na televisão. Nós precisamos ligar o canal da cultura. Né? Como eu brinco. Vamos ver a vida do pinguim e não o último capítulo do Big Brother. Fácil, né? Porque é uma escolha. Desligue da novela e vá para o jornal. Né? Então, imaginem como que as escolas estão. Porque as escolas são bombardeadas, as professoras são bombardeadas de que elas não trabalham direito, de que elas não fazem as boas escolhas. Não manda o menino fora da aula, conversa com ele. Não fala desse jeito, fala de outro. Prepara a aula. A gente tem o vexame de ter um plano de educação que tem umas frases, agora tiraram do site, mas que tinha umas frases assim: professor, prepare a sua aula. Ai, que maravilha. Fazer análise de discurso. Bom, então, se é professor, prepare a sua aula, então ele não deve estar preparando, porque senão não teriam falado isso. Outra, estão achando que existe aula necessariamente. É melhor dar uma frequentada nas escolas e ver o que está acontecendo. Né? Então, tem toda uma produção de ditos aí que vai dizendo: você não está preparando a aula existe sim, resta você fazer esse pedaço. Né? Que tem o pedaço do professor, o professor não tem dúvida. A questão é se o que falta é o pedaço do professor. Né? Bom, então o que a gente foi percebendo é que os encaminhamentos carregam uma ilusão, que é uma ilusão de que a gente, com o saber da psicologia, poderia adequar o inadequado, coordenar o imprevisto, quer dizer, os acontecimentos escolares entendidos como imprevistos. Gente, ele não está aprendendo? Mas, gente, isso não é imprevisto. Nós temos um sistema de educação que o que ele mais desenvolve é analfabeto. A gente sabe fazer isso. A gente tem técnica para isso, a gente tem estrutura para isso, a gente tem condições para isso. E daí a gente produz analfabetos e fala: gente, menino não aprende.
A gente tem salário para isso. Condição de trabalho para isso. Então, se a gente trata como imprevisto, a responsabilidade é do aluno e do professor ou daquela escola. Agora, olha que saia justa que nós estamos, porque na hora de trabalhar, nós vamos na vida daquele aluno, daquele professor e daquela escola, sim. A questão é como o nosso trabalho está trazendo uma dimensão na sua intervenção, que é uma dimensão que não se esgota na singularidade dessas pessoas. Né? A gente também vai vendo que no território escolar há muita desconsideração dos efeitos afetivos, subjetivos. Eu me explico. Por exemplo, é comum existirem práticas e ser pouco tempo, inclusive, para pensar os efeitos dessas práticas. Por exemplo, eu dou esse exemplo há 25 anos, mas eu acho que eu vou dar mais 25, né? Porque não vai mudar já, né? Mas já mudou um pouco. Passeio pago. Passeio pago em escola. Você vai, você não vai porque a tua religião não permite, você não vai porque é aniversário do seu avô, você não vai porque você não tem dinheiro. Bom, se a religião não permite, se é aniversário do avô, não entramos no mérito, ela não vai lá no passeio no sábado. Mas ela não vai porque não tem dinheiro. O que nós estamos ensinando a todos? Que efeito subjetivo nós estamos produzindo a todos? Que tipo de sujeito a gente vai constituindo? Ai, que sorte que eu tenho dinheiro. Ai, mamãe, muito obrigada. Que pena que ele não tem, meu amiguinho. Vamos fazer uma vaquinha? As políticas compensatórias que estão dentro da gente, para poder driblar o cotidiano, né? Importante, só que quando elas param aí, elas produzem impotência, né? E depois as outras crianças falando, ai, eu não tenho dinheiro, mas não tem problema. Daí, um dia está lá o que não tinha dinheiro, o que não foi no passeio, e no dia seguinte do passeio está detonando a escola. O passeio era no zoológico. Um dia eu cheguei na escola, eu entrei nesse exemplo há uns anos atrás, quando eu cheguei na escola e tinha umas crianças imitando bicho, elas não tinham ido no zoológico. E a professora falava, ai, mas a gente pediu para desenhar, a gente pediu não sei o que lá, mas eles, entendeu? Eles imitam bicho o tempo todo, eles estão bravos. Né? Eles não tinham ido... Zoológico. Fundamental 1. Gente, é uma emoção. É 1 mês e meio pensando nisso. No dia, é uma estrutura. Tem escola que põe uns uniformezinhos mais plastificados. As crianças vomitam. De nervoso, estão no ônibus. De emoção. Ele não foi. Estamos há 45 dias falando desse dia. Ele não foi. Isso quando não é, está 45 dias falando desse dia e chega no dia e a prefeitura não manda o ônibus. Ai, que maravilha. Né? Pelo menos daí é devir animal coletivo, né? Todo mundo vira bicho. Então, os efeitos subjetivos no sentido que nós estamos produzindo com as políticas, nós estamos constituindo formas de viver, modos de existências. O que é formas de viver e modos de existências? Modos de sentir, de pensar, de operar a vida. Né? Então, essa dimensão que é poder pensar os efeitos subjetivos. Quando eu chamo uma mãe para conversar, é muito comum essa estratégia na escola, chamar a mãe para conversar, é muito comum coordenadores que têm, sim, uma disposição. E olha aqui, numa das escolas que eu estou indo, é um coordenador por período. Então, ele cuida de 700 alunos. Na escola onde meu filho está, tem um coordenador por série. E ele já está louco. Né? Então, nós estamos falando de 700 alunos, um coordenador. De repente, o coordenador chama a mãe para conversar. Ele chama a mãe para conversar e ele fala, olha, mãe, a gente está precisando... Já começa aí, né? Olha a mãe, né? Assim, qual é que é seu nome? Rita. Olha, Rita. A gente está precisando muito da tua ajuda aqui. Está acontecendo isso. Olha, a gente queria conversar com você. Essa mãe sai assim da entrevista. Ela não foi atacada, ela não foi julgada, mas ela foi convocada a ajudar a escola. Uma vez uma mãe fez uma coisa ótima, que até eu guardei esse bilhetinho anos, acho que ainda tenho. Ela mandou um bilhete para a escola. Querida professora,
seu aluno não está escovando os dentes logo depois do jantar, quando eu peço para ele escovar. E briga com o irmão para a cama que vai dormir. Gostaria que a senhora tomasse providências. Touché, né? Então, o que nós estamos falando é que, assim, um efeito de impotência é gerado. E o efeito de impotência, ele é gerado na relação. Se o efeito foi de impotência, de quem é a responsabilidade? Do dispositivo que você criou. Você criou um dispositivo que produz impotência. Ah, mas não queria? Não tem problema. Melhor estudar, pensar um pouco o que está fazendo. Diferente é você chamar uma mãe na escola para poder contar ou pensar o que tem acontecido na escola, o que a gente tem feito, por onde a gente está pensando e por onde a gente vai. Que a mãe acompanhe uma luta. Pode ser que isso tenha um efeito diferenciado, né? Então, o que nós estamos colocando é que, assim, essa distância entre o que se pretende com o trabalho e o que se conquista com o trabalho, esse intervalo, essa distância que se opera na sala de aula, que se opera na relação da escola com a família, que se opera na relação do profissional psi com a família ou com a escola, isso nos indica a necessidade da gente pensar que os efeitos produzidos pelos gestos, pelos encontros, pelas interpretações, pelas estratégias que a gente tem, são efeitos que são produzidos nos dispositivos inventados, pelos dispositivos inventados, e não pelo equívoco do outro não ter entendido bem. Se eu estou numa sala de aula com uma professora e essa professora começa a se sentir constrangida com a minha presença, mesmo que ela tenha antes falado, não, Adriana, pode entrar sim, pode observar, depois a gente conversa, eu não estou autorizada de forma nenhuma a poder pensar que esta professora está um pouco perseguida, que esta professora fica incomodada, que esta professora talvez se sinta um pouco julgada ou esteja insegura. Não, o que eu posso pensar é que a minha presença na sala de aula produz insegurança, paranoia, dificuldade. De quem é a insegurança? Ela é produzida nessa relação. Um outro professor não se sentiria? Um outro professor não se sentiria. Mas também, quem sabe, um outro psicólogo no lugar que eu estou ocupando também não teria produzido tanto. Porque teria tido mais cuidados, porque teria agido de uma forma que tivesse facilitado isso. Então, o que nós estamos falando é conseguir, na relação com a escola, trazer à tona, dar visibilidade aos efeitos que são produzidos nas famílias e nas crianças, em relação às práticas que a escola produz, tem sido um desafio e um dos objetivos do nosso trabalho. Só que isso não se faz falando. Ô, escola, professor, não está percebendo? Isso se faz a gente conseguindo, junto com o professor, analisar o efeito produzido. O que será que faz com que essa mãe saia tão impotente daqui? Outra mãe com a mesma conversa talvez não saísse tão impotente. Só que o que a gente percebe é que a maioria das mães sai impotente. Então tem alguma questão que não é apenas da relação daquela mãe singular com a escola, mas é daquelas mães singulares com a escola e também da forma como a escola tem concebido o que é trabalhar com um pai e com uma mãe na escola, né? A gente vai percebendo também as perguntas para os especialistas, né? É engraçado isso, né? Porque eu tenho participado muito de perguntas, assim, entrevista, revista, essas coisas. Às vezes eu fico achando que cai no departamento, e daí eles falam assim, liga para não sei quem. Daí, né, eu acho que é meio assim, porque tem uns temas que eu não faço a mínima ideia do que são e estão lá, né, uma convocação. Já manda, né? Então, enfim. Mas daí tem perguntas assim... Até que ponto o pai e a mãe devem insistir para a criança ler? Ai, que maravilha! Nós estamos fazendo aqui uma pesquisa sobre leitura, livros infantis, escola, tal, numa revista. Até
até que ponto? Toda pergunta do até que ponto é trágica, né? Porque primeiro não existe o ponto. Então como é que você vai falar até que ponto? Outra, um pai e uma mãe insistir para que leia? Ai, tem ótimas respostas. Olha, se você perceber que seu filho está, não sei, que ele começou a não gostar de ler por conta da quantidade de livro, olha, talvez seja bom você deixar um pouquinho. Não, ou pode ser. Se você percebeu que seu filho está um pouco assim cheio de ler, talvez seja bom você insistir. Não. Se você perceber que seu filho está meio cheio, talvez seja bacana você ler com ele. O que é isso? Como que a gente pode falar qualquer uma dessas coisas? A mãe e o pai inventam formas de fazer algum valor que eles tenham acontecer. Um pai chegar para um filho e falar, é o seguinte, meu filho, você lê esse livro, eu te dou uma barra de chocolate. Qual o problema? Qual o problema? Eu sei que eu fazer isso com meu filho não vai dar certo, porque eu não funciono com isso. Para leitura, hein? Para leitura. Então, essa questão do encaminhamento para os especialistas, né? E os especialistas se arvorando a responder a alguma coisa. Né? Então, esse é outra coisa que a gente vai descobrindo na relação com as escolas e com as famílias. Né? E daí é interessante porque uma das práticas da escola que eu acho que pode pensar bem essa relação são as reuniões de pais. São as reuniões de pais. As coisas já mudaram muito. Elas se mantêm como eram, e, ao mesmo tempo, existem outras práticas. O que eu quero dizer? Existem escolas que nas reuniões de pais fazem assim mesmo. Não precisa, teu filho está ótimo, não é? Você fica. Tem. Também tem reuniões onde a escola vai lá e mostra o projeto pedagógico dela. Gente, nós estamos estudando índio, nós estamos estudando o rio em Brotas, porque por causa da limpeza, e nós estamos estudando em história, tem a matemática. Acaba a reunião, você sabe tudo que seu filho está estudando. Acontece que o espaço da reunião de pais, nesses casos, passou a ser contar para os pais o conteúdo que os filhos estudam. É interessante? Muito, porque os filhos não falam muito. De repente você ficar sabendo, nossa, está estudando sobre Brotas, o tio dele está indo fazer um trabalho em Brotas. Tony, você fala com seu sobrinho? Lógico, tal. Ele passaria muito bem sem isso, mas é bacana, legal a gente poder participar. Só que o espaço da reunião de pais é um espaço que a gente tem tentado fazer caber uma discussão sobre educação. Sobre uma dimensão da educação que não é só da escola e nem só dos pais. Então, falar sobre presença da mídia na vida dos filhos. Falar sobre impunidades que acontecem hoje em dia em relação aos espaços virtuais. Falar sobre consumo de drogas. Falar sobre tempo na televisão. Falar sobre sexualidade. Essa e outras questões são questões que se operam diferentemente na escola e na família, mas elas trazem um tema comum, que é o tema da educação. Nossa sociedade ficou esvaziada de espaços coletivos de discussão sobre esses temas. Muitas vezes a gente troca com a família, com a cunhada, com a comadre mais próxima. Né? Mas é muito difícil espaços coletivos e normalmente cunhada, família, tal, não sei o que lá, com algumas exceções, são pessoas que já vão criando pensamentos comuns. Então, nossas experiências com pessoas que têm pensamentos muito diferentes e que são coisas que acontecem, sim, em espaços mais públicos, ela foi esvaziada e diminuída. E daí o que acontece? A escola passou a ser um lugar possível da gente pensar um pouco essa dimensão. Né? Bom, depois eu falo um pouco disso. Então, uma das vias que a gente tem trabalhado é, muitas vezes, ir em reunião de pais nas escolas, para, junto com o professor, e não como especialista, junto com o professor, ter pensado uma pauta de discussão com esses pais, em relação a temas que são temas que, se não tiver
esses espaços de discussão, eles já estão sendo tornados intensamente problemas individuais. Então aquele menino que não está participando das salas de aula e está consumindo droga. Uma coisa é discutir como que a escola pensa e opera com a questão da droga na escola. Porque a escola ela não tem que perguntar o que os pais acham, e o que eles pensam e como eles fazem. Ela até pode perguntar o que os pais acham, o que eles pensam e como eles fazem, desde que isso sirva para a escola se posicionar em relação à escolha que ela faz. Porque os pais torcem para o Corinthians ou para o Palmeiras. Eles são evangélicos, ou judeus, ou católicos. Eles têm coisas a dizer a respeito do que eles pensam. A escola é laica. A escola tem que escolher uma ação que seja uma ação que caiba a todos. Não é a escolha da ação da família. A escola é o espaço que é um espaço de multiplicidade e de fazer cabeça multiplicidade. Ninguém vira cidadão na família. Vira filho. Cidadão é necessariamente no espaço público. Né? Então, olha só o que aconteceu com a escola no decorrer dos anos. Ela passou a ser o espaço que é para constituir uma produção que não se opera no campo social fora dela. Então está pesado para a escola. Está difícil para a escola. Eu quero cidadão alfabetizado, hein? Senão te mato. É cidadão e alfabetizado para poder pensar, senão ele me mata. Né? Então, nós estamos falando de uma situação onde a escola virou espaço de discussão, espaço de alimentação, espaço de recreação, espaço para ficar fora da rua e aprender a ler e escrever. Né? Aprender a pensar. Né? E isso não é da escola pública só. Né? Então, na escola que meus filhos estão, agora, sei lá, vai ter um professor lá, um curso extra de violão para quem quiser. Ai, que bom, gente, porque daí almoça na escola, já fica fazendo coisa de violão, não sei o que lá, pega no fim do dia. Né? Então, o que nós estamos falando é dessa concentração de vidas num certo espaço só, né? E que, sem dúvida nenhuma, o setor, a classe popular, tem muito menos condições de ter. Então, não necessariamente isso é bom, mas isso é o que a gente busca como saída, e a classe popular nem isso tem. Né? Bom. Me lembro de uma escola que foi bárbara a posição dessa diretora, porque ela encontrou, tinha uns 8 meninos fumando maconha na esquina da escola. Ela estava saindo da escola, não sei o que lá, e viu, eles não estavam assim, né, na esquinona, estavam na esquininha, um pouco disfarçadinho e tal, mas estavam lá. Ela chegou e falou assim, gente, eu quero o documento de cada um de vocês. E vocês podem retirar o documento de vocês comigo, lá na secretaria, na diretoria. Só que eu quero que para que vocês retirem o documento, vocês conversem com seus pais. Bom. Daí começou a tocar telefone na escola. E liberou, eles foram embora, entregaram os documentos. Tinha pai que falava, muito bem, obrigada, estou conversando aqui com meu filho, vou aí na escola com ele para a gente pegar o documento. Essa é uma situação que tem que ser pensada. Outro pai, qual o problema? Estava na esquina, não tem nada a ver. Qual o problema? A escola fazendo ingerência? Outro pai. Eu não vou pegar o documento não, e se a senhora quiser, manda boletim de ocorrência e chama a polícia. Acontece que a diretora foi impecável. Ela falou, vocês fazem como quiser. A posição da escola é, nós vamos cuidar disso. Nós não vamos ver e não fazer nada. Nós vamos conversar, e o nosso cuidado é, nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos estudar, nós vamos se posicionar. É isso que a escola vai fazer. A escola não vai mandar para o jurídico. Não é uma questão jurídica. Nós vamos trabalhar, é uma questão jurídica também, porque é uma droga ilegal, mas nós vamos trabalhar com a dimensão que é da educação dessa questão. Né? Mas é interessante, né?
Porque era uma diversidade de pontos de vista dos pais e a escola se posicionou a todos da mesma forma. Né? Então, quando a gente vai nas escolas, a nossa tentativa é tornar impessoal aquilo que está vindo como atributo individual. Então, esse menino agride, esse menino violenta, esse menino não aprende. E a gente quer trazer a dimensão que é a dimensão da produção, da violência, do agredir, do não aprender no cotidiano escolar. Então, o Foucault traz uma ideia interessante quando ele coloca o verbo no infinitivo. Como se produz agredir na escola? Porque o agressivo é aquele menino, tudo bem. O louco também é o louco, mas a loucura não é do louco. O Freud foi um dos que possibilitou que a gente pensasse essas produções como não sendo monopólio apropriadas de um sujeito, mas que traziam um campo que era um campo da vida. Então, como tirar o agressivo do menino e poder investigar, pensar e trabalhar com a produção do agredir na escola? Porque quando a gente fala, gente, mas vamos pensar o seguinte, esse menino está muito agressivo, batendo aqui, agora aqui na escola, que prática vocês acham que vai acontecendo que, de repente, produz esse tipo de situação? E os professores trazem as práticas. Olha, Adriana, está muito difícil. Esse cara que vocês conversaram, eu não sei. Mas eu fiquei com curiosidade de saber, porque são 3 páginas onde a gente fica sem saber se ele está aprendendo ou não, se ele está alfabetizado ou não, mas ele passou de ano de novo. Então, 40 alunos numa sala de aula, 35 alunos na sala de aula, e vai passando sem aprender, ou vai repetindo porque não aprendeu? Essa é uma coisa que está presente. Outra escola fala, a família. Mas quando a escola fala família, uma coisa é a gente ter certeza que aquilo que acontece nas famílias interfere, sim, muito, demais, na vida profissional, na vida escolar de qualquer um. A questão é, o que a escola deve fazer, qual é o pedaço da escola, que se não for feito, a intenção da escola é querer mudar a família. Mudar a família, gente, mas nem, entendeu? 20 anos, 5 vezes por semana, não é assim. Nós estamos falando de criar rupturas, né? De abrir brechas. Mas isso, um especialista trabalhando, tal. Agora, o professor? Então, tem um exemplo que eu gosto de contar, que é um menino que viu o pai sendo queimado. Viu o pai agonizando. Domingo. Terça-feira, a gente estava na escola. Segunda-feira, ele não foi. A gente tinha certeza que ele ia ficar um tempo sem ir. Terça, ele foi. Já estávamos discutindo sobre a situação, a escola inteira sabia, e a professora desse menino, depois de muita conversa entre nós, ninguém sabia o que fazer, mas a gente ia conversando e pensando, essa professora chega para esse menino e fala assim, o que aconteceu você tinha o direito que não acontecesse. Foi violado um direito. Está errado. Eu estou à disposição se você quiser conversar. Agora eu tenho uma coisa para te oferecer. Eu agora vou dar aula de matemática. E eu queria que você assistisse a aula e aprendesse o que eu vou te dar. E o aluno falou, tá bom. Imagina. Aliás, esse professor conta que foi a aula mais, né, implicada que ele lembrava de ter tido. Isso a escola podia oferecer. E isso o tira do lugar de filho do pai queimado e o coloca no lugar de aluno. Né? Vocês imaginem quanta gente que nesse dia estava pensando, gente, será que não é melhor falar para ele que se ele quiser, ele não precisa assistir a aula? Vamos chamar um psicólogo para conversar com ele? Tanto é que eu estava lá na escola por uma outra situação e queriam que eu conversasse com ele. Eu, que ele nem conhecia, ia chegar e ia fazer alguma pergunta globística
Né? E aí? Como é que você está? Estamos sabendo do que aconteceu. O cara nem me conhece. Tem aí um monte de professor que são professores que se dão com ele, que já conhecem, que já têm vínculo, têm relação. Né? Mas havia essa hipótese. Vamos deixar ele descansando. Imagina? Só pensando na cena. Né? Bom, então, outra coisa que a gente vai percebendo é uma certa ideologia do amor materno, né, nas escolas. Isso a gente vê muito no ensino infantil. Mãe tem que amar filho. Ai, que inferno. É por isso que há uns anos atrás, uma psicóloga fez uma avaliação de 2 irmãos, que inclusive isso terminou numa carta da Marilena Souza Pato e da Silvia Lezera a respeito dessa situação, fazendo uma avaliação de que essas crianças já tinham, sim, condições de poder estar saindo da casa-abrigo, e essa família, essa mãe, já tinha, sim, condições, esse pai, de voltar a ter essas crianças, e uma semana depois as crianças foram assassinadas. Porque o ideal é a família. Como assim? Como assim? Na educação infantil isso é muito intenso. E é engraçado esse olhar diagnosticador, né, que fala assim, ai, Adriana, essa mãe nunca beija essa criança? Menina de 2 anos e meio, né, todo mundo beija, bonitinha, tal, mas nunca beija, você nunca vê um carinho. É! Ah, mas olha a outra. Vem, meu amor, tal. Ah! Nossa, a gente vai pensando, como será que essa mãe cuida? Porque é uma pessoa assim, né? E você percebe, porque um dia eu estava conversando com essa mãe, sabe essa pessoa que se aproxima um pouco e ela dá um passinho para trás e continua conversando? Não tem umas pessoas assim que, né? Aliás, tem umas que chegam perto demais, né? Vocês não conhecem, os colegas chegam perto demais e falam, ai meu Deus do céu, sabe? Né? Outras vão se afastando assim. Mas o que eu quero dizer é que assim, é lógico que o que essa professora está nos falando é importantíssimo em relação ao quê? A representação que ela tem do que é ideal e não ao que essa família faz. Então, como é que eu escuto isso? Como é que eu trabalho com isso? Por que seria tão necessário assim que essa mãe agisse de outra forma? Que forma é essa que ela está agindo que a gente está achando que pode fazer mal? Né? Agora, abrir brechas, a gente não abre com o trabalho de conscientização, com o pouco tempo que a gente tem. Porque agora tem que ler, conversar, pensar, discutir, fazer curso. Não é isso que os professores ou que as famílias estão pedindo para a gente quando pedem um atendimento. Né? Então, abrir brechas implica necessariamente nessa disposição de você poder coincidir um pouco com o que o outro está pensando. Quer dizer, essa professora que pensa dessa forma, o que a faz pensar assim? E não esse pensamento está certo ou errado, mas o que a faz pensar assim? Ai, por que você acha que é tão ruim assim, né? Ou que, porque não tem esse cuidado mais físico, você estaria abandonando? Como é que você tem isso, né? Que elementos que isso traz? Ah, sabe o que é? Adriana, uma vez eu vi uma criança. Oh, de repente ela já viveu uma história, ela tem hipótese, tem a história dela na jogada, né? Vocês imaginem o que foi a transformação, né, quando o ensino infantil saiu da assistência social e foi para a educação. Porque na assistência social, muitas vezes, essas mães eram vistas como aquelas que não davam a assistência à criança, porque iam trabalhar. Os profissionais como aqueles que davam a assistência que a mãe não dava. E as crianças como aquelas que precisam de assistência. Agora não. Direito à educação, a aprender. Né? Então, nós também, hoje, já muito mais consolidado, mas há 5, 10 anos atrás, essa passagem ainda estava, os profissionais tinham muito mais experiência na vivência da educação infantil, como não sendo da educação, mas sendo da assistência do que hoje. Né? E vocês imaginam, né? Mulheres, 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 trabalhando com crianças de mulheres, mulheres, mulheres. Né? Muitas mulheres. É muita mulher no ensino infantil, né? Na educação. E ainda com os cuidados, com as coisas. Então, como é que é? Né? Essa facilidade de você interpretar a família.
e não de você se abrir para uma certa multiplicidade e nela, inclusive, fazer escolhas em relação ao que a escola faz. As escolhas são sempre em relação ao que a escola faz. A escola vê uma mãe falando, se você se comportar bonitinho, se você fizer tudo direitinho, a mamãe vai trazer um docinho. A escola não vai falar, se você fizer a liçãozinha, conversar com o teu amiguinho e limpar o brinquedinho, você vai ganhar um docinho. Mas a escola dá a notinha. Então, pô. Então, essas coisas, né? Quer dizer, mas enfim, tudo bem. A questão é que a avaliação, ela muitas vezes é utilizada como um prêmio. E não como uma informação para alavancar o processo, né? Mas como um prêmio. Né? Então, essa mãe que opera dessa forma, né? Eu gosto de contar esse exemplo de uma mãe que, na saída da creche, pegou uma chupeta. A criança já tinha largado a chupeta na creche. E daí a mãe pegou, às 5 horas da tarde, pôs a mão no bolso, pegou a chupeta e deu para a criança e tal, não sei o que lá. E a educadora falou, uma educadora maravilhosa que todo mundo adorava, uma mulher de 60 anos, educadora de uma sala de 20 crianças de 2 anos. Tirar o chapéu. Todo mundo queria essa mulher. E ela fala para a mãe, ela fala assim, ela já tirou a chupeta aqui, hein, mãe? Tá. Ela não precisa mais de chupeta, hein, mãe? Tá. 1 mês depois, essa mãe volta para a escola com olheira. Dona Dina, eu não consegui. Sabe o que é, Dona Dina? Eu volto do trabalho tarde, e daí a gente fica na rede, aquele nheco-nheco, nhuco-nhuco, e daí eu dou a chupeta, e tatatã. E olha, Dona Dina tinha 4 chupetas em casa, eu cortei as chupetas, mas ela chora, eu choro, meu marido chora, o vizinho vem ver o que está acontecendo. Nós não conseguimos, Dona Dina. Daí a Dona Dina falou, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Não, a senhora compre 4 chupetas. Agora vou continuar fazendo, mas pelo menos, né? Como? Aqui na escola, aos 3 anos, a gente tira a chupeta, porque segundo o Winnicott, objeto tradicional e também... maravilha! Nós queremos mais uma creche que pense os objetos transicionais e saiba o que fazer com eles. Acontece que na família é diferente. Então, a escola pode falar, Dona Dina, tem uma notícia. Essa menina hoje, um grupo grande hoje, já largou a chupeta. É melhor não falar nada. Isso também é perigoso, porque um professor falando isso, o que será que ele espera? Conte isso na reunião de pais, no projeto. Gente, esse é o grupo 3, é um grupo onde começa essa conversa de chupeta quando, é diferente de quando é bebê, né? Projeto pedagógico, a chupeta, né? Que é um projeto... Então, essa questão da orientação dos especialistas em relação às famílias, dos especialistas em relação aos professores, dos professores em relação às famílias. Como saber se o sentido do que está sendo falado está sendo conquistado, dividido, socializado, ou se a família vai tentar alguma coisa que o especialista falou. Porque se a família vai tentar alguma coisa que o especialista falou, mesmo assim a gente tem aposta. Fala, só pela tentativa e pela nova experimentação, coisas podem se dar, o campo muda. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui são algumas experiências aonde muitas vezes a família se sentiu inferiorizada, ou impotente, não inferiorizada, impotente pela orientação que foi dada. Quando eu comecei a ter filho, eu comecei a achar muito difícil o negócio de fazer lição de casa com o filho. E daí vem umas cartinhas assim, que olha, daqui para amanhã vocês têm que responder tal pergunta, quais que são os jogos que vocês brincavam, tal. Eu achava tudo tão legal, colocar os pais participando, mas daí você não tinha tempo, você tinha ido viajar para um congresso, daí o menino ficava sem a notícia da mãe, daí você dava por telefone, tudo bem, na quinta você ia estar com ele, mas a atividade era para a quarta. Eu comecei a ter essa dimensão, como é difícil mesmo quando a escola espera coisas da família para a questão pedagógica. Né? Bom, e eu acho, gente, que talvez eu pudesse eu estou vendo uma ou outra pessoa levantando, não sei se a gente vai um pouco fechando, eu teria mais umas 2 considerações para fazer.
Mas como é que funciona? 10 horas a gente para, é isso? 10h15? Tá. Mas daí é bom eu parar um pouquinho antes a gente conversar, não é isso? Ou a conversa é depois do intervalo? É o caso. Então tá bom. Então tá, ótimo. Tá. Então eu queria fazer mais 2 considerações, que uma é que nós temos vivido uma situação onde a educação tem se tornado um serviço. E quem consome esse serviço são clientes. Mesmo no setor público, é interessante essa questão um pouco mais das políticas que vão privatizando, né? Como elas vão operando essa ideia. O que eu quero dizer? Uma política que é abono para os professores que não faltam. Olha que maravilha! O cara não falta, merece um prêmio. Perfeito. Só que é o seguinte, em 25 anos que eu trabalhei aqui na USP, eu não faltei um dia. Nenhum. Eu me lembro uma vez que eu tive que me ausentar por um imprevisto, mas eu consegui pegar aquela atividade e mudar para outro dia. Mas é muito fácil. Eu tenho uma funcionária na minha casa que mora comigo e que se eu acordo e um dos meus filhos está com febre, ela fica com ele. Olha como é fácil não faltar? Então eu mereço abono, certo? Não faltei nunca. A minha colega não tem uma funcionária, tem filho, tem uma mãe que está adoecida, acontecem imprevistos, ela tem que faltar, não merece abono. Ela falta. Olha o que a política do abono faz. A política do abono faz que a gente entenda que ninguém precisa faltar. Então, o que nós estamos falando são de políticas que vão produzindo efeitos que são efeitos assim. Cada um tem que pensar como fazer o melhor de si. O abono não vem para a escola. O abono não vem para o projeto. O abono não vem para material. O abono vai para o salário do professor que estiver fazendo melhor. Né? Então, nós estamos falando de situações que enfraquecem a discussão política coletiva de um certo espaço. Esse enfraquecimento tem relação com a necessidade de criação de justificativas de por que as coisas estão dando errado. E aí a família entra como uma das justificativas. As políticas compensatórias em educação, por exemplo, agora tem uma que é maravilhosa, PIC, Programa de Intensificação de Ciclo. Então é assim, analfabeto na primeira, na segunda, na terceira. Chega na quarta, vamos alfabetizar. Classes menores, professores melhor formados, até alfabetiza alguns. Sabe para onde eles vão depois de serem alfabetizados? Para a 5ª série. Imagina uma pessoa recém-alfabetizada na 5ª série. Outra, o PIC não problematiza a primeira, segunda, terceira produtoras de analfabetos. Não está na engrenagem desta política, não está no dia a dia, não está na agenda dessa política. Outra, se eu fosse uma criança analfabeta na 4ª série e me oferecessem uma sala com menos alunos para eu poder aprender, eu ia querer ir. E se fosse minha filha, eu ia querer que ela fosse. Olha quantas forças que estão presentes aí. Tem uma aposta, tem uma necessidade e tem uma reprodução do sistema. Então, quando a gente recebe uma criança que está analfabeta ou que está com problemas de aprendizagem grave, a gente tem que entrar nessa discussão que é quais são as estratégias da escola para isso e como que isso está funcionando. Também quero conhecer esse jovem, também quero saber o que acontece na sua família. Mas eu preciso muito saber o que está acontecendo neste território no qual se produz a intensificação do problema. Né? Bom. E uma mudança que temos vivido hoje, que é com a presença, com a política da educação inclusiva e com a presença de crianças com comprometimentos na escola. É interessante isso, porque o
Bourdieu tem uma expressão, e uma dos textos dessa pesquisa, né, da cidadania negada, que a Belinda também participou, e a gente usou como referência uma pesquisa que o Bourdieu tinha feito. O Bourdieu tem uma expressão bacana que chama os excluídos do interior. Né? Então, faz parte do sistema capitalista você capturar todas as diferenças, você vai capturando e vai colocando elas sob a mesma coisa que é o mercado. Aí, ó, saiu no jornal hoje, que hoje eu vou numa tese que discute essa questão, então eu peguei, saiu no jornal hoje, que agora é legal o casamento gay. Nessa discussão dessa tese, ele vai mostrando, por exemplo, quando o mercado gay começou a se desenvolver, a facilidade de implementação de questões que antes estavam muito difíceis. Então, a gente se apropria, não, pode, isso aqui também pode, mas vamos todo mundo comprando, consumindo, fazendo, criando roupa, modelo, né? Também pode, também pode. Então, com a entrada, o que eu quero dizer é que, assim, eu entendo que a gente tenha que necessariamente, talvez eu termine por aí, que estabelecer, criar, desenvolver tensões a respeito das coisas. Manter tensões. Por que eu digo isso? Porque ser contra ou a favor o casamento de homossexuais, tem homossexuais que são contra que os homossexuais peçam casamento da mesma forma como os heterossexuais vivem. Por quê? Porque o casamento dos heterossexuais é a coisa mais elitista, segregacionista, determinista, dominante. E a gente quer igual? Bom, mas eles pedindo é criação de diferença. Porque não é possível que estejamos falando que todos os casamentos sejam iguais entre os heterossexuais, mas nos parece, né, papai e mamãe? E não é possível que a gente esteja falando que todos os casamentos homossexuais sejam iguais, e não é possível que a gente fale que os homossexuais e os heterossexuais sejam iguais. Imprime uma certa diferença. Então, o que eu quero dizer é que, assim, é tenso. A gente tem que saber contra o quê e a favor do que a gente está lutando. Então, a vinda de crianças com comprometimento na escola, o que acontece? Os excluídos estão no interior. Ai, que perigo! Aquela luta para que se estivesse na escola, agora estão. Não precisa mais dessa tensão. Então, como? Então, com que condições? Então, a gente tem acompanhado a luta das escolas para conseguir gente, porque tem criança que precisa ir no banheiro de meia hora, porque tem gente que tem que levantar direto. E o professor tem que deixar a classe para acompanhar uma criança. Então, precisa de gente, precisa de espaço, precisa de material didático, precisa de discussão pedagógica. Para ensinar quem? As crianças com comprometimento? E todas aquelas que não estavam aprendendo, que não tinham comprometimento nenhum. Então, tem, vamos dizer assim, uma luta que essa engrenagem traz, só que ao mesmo tempo que ela traz uma luta, ela também traz um alívio. Ai, gente, agora as crianças estão na escola, aprendendo. E se você for ver as histórias, tem histórias maravilhosas. Tem histórias que os nossos colegas da saúde mental falam. Como assim? A gente ficou anos fazendo oficina, atendimento. Agora o cara foi para a escola, em 2 semanas, paf! Está muito melhor. Né? Tem um colega nosso, Wagner Hanna, que ele fala, nossa, isso aí tinha que ser divulgado igual Viagra. Viagra não fez sucesso? Então, ir para a escola também faz. Perfeito. Só que nós temos que falar dessas histórias trazendo a luta que elas carregam para poder ser do jeito que elas são, quando elas são desse jeito. Nós temos que trazer as lutas. Então, nos incomoda quando a gente vai em congressos e a gente ou outras pessoas apresentam práticas bem-sucedidas. Gente, coisa mais chata, prática bem-sucedida. Eu fui numa escola, tinha umas crianças com problema, daí eu peguei essas crianças, fiz um grupo, elas aprenderam. Estava no asilo, todo mundo abandonado, fui contar história, eles pegaram, recuperaram a história deles, maravilhoso. Contra o que a gente está lutando quando a gente inventa uma prática dessa? Porque isso, contra o que a gente está lutando, é muito maior do que uma pequena prática. Então a gente não pode falar dessa prática como se ela tivesse resolvido esse problema. Aliás,
Se todas as práticas bem-sucedidas dos congressos estivessem acontecendo assim, com muitos efeitos, não precisava nem do congresso, porque o tema já não ia mais existir, entendeu? Porque já ia ter resolvido. Não precisava mais pesquisar sobre isso. Então, a vinda das crianças com comprometimento, ela produz uma brecha na educação, porque ela traz essa pergunta que é: qual é a função da educação? Que é uma pergunta que estava adormecida em relação ao mercado, porque essas crianças, muitas delas não vão ser preparadas para o mercado, e elas têm que aprender. Então, aprender o quê? Né? Eu estou trazendo esse exemplo para pensar o que é aproveitar a mudança de um território para criar uma brecha num funcionamento que é muito identitário, muito totalitário. Não, acho que merece esclarecer, não que desconstrua, né, o seu, o que você nos colocou, mas não é a questão do casamento, né, da parceria homossexual. É uma conquista de direitos, né? Perfeito. É uma... Direitos, perfeito. Então, por isso, não é o casamento, mas é uma união. Você fez uma correção perfeita. Inclusive, a matéria fala exatamente disso. E eu fiquei pensando na intensidade da cena, que é assim: alguém está doente, está internado num hospital. O companheiro dessa pessoa não pode visitá-lo como parceiro dessa pessoa. Esse é um direito conquistado. Acontece que o interessante é a gente pensar que a conquista de direitos, ao mesmo tempo que potencializa, captura. O atendimento psicológico, ao mesmo tempo que potencializa, captura. A professora então fala: ufa, agora ele está em atendimento. Isso é efeito da existência do atendimento. Isso tem que estar na dimensão da conversa. Né? Ao mesmo tempo, então Foucault tem uma frase que ele fala: não podemos avaliar nada como bom ou ruim. Podemos avaliar tudo como perigoso. Tudo é perigoso. Perigoso no sentido que a gente tem que pensar quais são as forças que se apropriam dessas coisas e que forças que produziram essas coisas. A avaliação psicológica, na época que as crianças estavam em classe especial, era igual decidir quem vai para a classe especial para crianças diagnosticadas como deficiente mental grau leve, que é uma doença de pobre, viu, gente? Porque rico e classe média não tem deficiência mental grau leve. Tem dificuldade para estudar, vai trabalhar com o tio, não faz nada, depois você paga uma escola do ensino médio, daí ele vai para a faculdade não sei aonde, aprende 4 línguas, mas é péssimo em matemática. Então, por quê? Porque nós estamos avaliando capacidade de aprender português, análise sintática, matemática, geografia sequencial. Isso o menino está indo mal. Mas isso não quer dizer que ele não tenha inteligência. Né? Agora, o pobre não tem essas saídas. Né? Vai mal na escola, não vai nem aprender outras coisas. Né? Muitas vezes não tem essa saída. Então, a avaliação psicológica, me perguntava: Adriana, qual é o objetivo da avaliação psicológica? Eu falei: segregar os indivíduos. Mas, Adriana... mas é porque serve para isso, gente. Mesmo um relatório que fala ele vai muito bem, ele é um menino bacana, ele é um menino fortalecido, ele enfrenta situações, no jogo, veja bem, ele disse isso, disse aquilo, a escola lê e fala: tá vendo? Sacana, porque ele faz assim com ela, aqui ele não faz. Se eu produzo esse efeito com relatório, isso é responsabilidade do meu trabalho. Devia ser proibido o relatório. Dessa forma. Relatório é um ato político. Você tem que saber o que o outro está pensando e escrever de uma forma que dialogue com o pensamento do outro. Né? Como não dá para a gente fazer isso na maioria dos casos, a gente tem que pensar que formato de... A gente foi inventando um relatório lá no serviço, que é um relatório que começa assim. Teve um encaminhamento, tem o João. Então a gente fala: quantas vezes a gente encontrou com essa história? Porque cá entre nós... Um psicólogo me dizer o que ele pensa depois de 10 encontros é diferente do que depois de um encontro, é diferente do que a partir de uma conversa que ele teve com o professor. E não estou falando que um é mais, outro é menos. Às vezes um psicólogo conversando com o professor sabe levantar ótimas hipóteses sobre o que está acontecendo, mas eu quero esse contexto. Tem que ter o contexto, tem que ter o procedimento, tem que ter a possibilidade de escrever de uma forma que tire o atributo individual. Portanto, João, que não tem aprendido, nos convida a pensar.
como tem acontecido, o que tem podido ser feito com as crianças que não estão aprendendo nessa escola. Porque sabemos que muitas crianças não estão aprendendo por causa do quê? Então não vamos ficar falando mal da escola, porque senão a escola não vai ler esse relatório, mesmo porque ela não é culpada disso. Ela faz parte da engrenagem. Então como que a gente vai falar para depois conseguir falar do João? Agora o que o João nos faz pensar. Então tem uma política essa escrita. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando sempre com uma certa vergonha os nossos escritos, porque cada vez que a gente vê, às vezes são uma página e meia, a gente demora, em média, umas 15 horas para uma página e meia. Sempre depois que eu leio, eu falo, o que é isso que eu escrevi aqui? Pus o verbo ser perto do João, dançou. Verbo ser perto do João, dançou. Então, o João tem sido agressivo. As histórias de agressão têm atravessado muitas situações onde João está presente. Temos uma pergunta a fazer. Mas olha que diferença que é. Né? Ótimo sinal, porque daí eu já paro de falar. Estava na hora. Eu acho que o que eu quis nessa aula foi trazer uma dimensão presente na educação e um cuidado com essa dimensão que está presente na relação da educação com a família e do nosso trabalho com a família. Né? Então, acho que agora, com a conversa e com o caso, a gente vai poder focar mais desses saberes em relação a vocês. Né? Vai lá, o que vocês acham? Temos uns minutos antes do intervalo. O que vocês gostariam de estar trazendo, pensando? Como a gente está gravando essas aulas, então, por favor, a paciência de passando. Eu falei aqui com a colega que eu talvez não conseguisse ficar até o final da aula, tá? Porque você retratou muito bem a nossa realidade. Então, aí, você falou, você inverteu uma coisa que normalmente a gente vê, né? Péssimas condições, todo esse tipo de coisa, mas o professor pode. Não sei como. Então, até não sei se você vai dar algum caminho, alguma sugestão. Por onde? O que a gente vai percebendo, gente, é que as possibilidades na escola, elas muitas vezes não se esgotaram e rapidamente as estratégias perante os problemas já foi de um certo encaminhamento. Quando eu digo não se esgotaram, para a gente ampliar essas possibilidades e aproveitar, a gente precisa de uma coisa, que é tempo. Tempo para pensar com o professor e com o grupo de professores o que está acontecendo. Portanto, tem feito parte do nosso trabalho a gente pedir pauta. Sabe igual faz em conselho de departamento, no legislativo, pedir pauta? A gente pede pauta. Gente, eu quero conversar sobre fulano. Eu fui chamada por fulano, mas eu quero conversar na reunião. Só que eu preciso fazer bastidor para essa reunião. Porque senão vai virar uma conversa do especialista, vai falar alguma coisa. Então, quando falam, Adriana, eu quero saber o que acontece com esse menino, eu não digo, gente, mas um diagnóstico para quê, afinal, o que ele tem é diferente do que como as práticas estabelecem. Eu falo, quer saber, eu vou te contar o que esse menino tem. Só que eu preciso de algumas informações. Há quanto tempo ele está na escola? O que já foi tentado? Quais são as hipóteses que vocês têm? Quem já trabalhou com ele? Com quem mais eu posso falar? Quando eu vou fazer essa investigação, ainda nem conheço o menino. Eu já conheço vários meninos. Né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Depois, no ano passado, estava bom, depois ficou ruim, a gente não sabe muito bem por quê. Até a quarta série estava funcionando de um jeito, na quinta foi de outro. Então, eu tenho que colher essas informações e fazer escolhas na reunião de professores de como é que a gente vai discutir esse menino. Então, quando você fala assim, a saída, se eu fosse professora da escola, não estou nesse lugar, mas se eu sou professora da escola, e são as saídas que vários colegas nossos professores têm demandado, eles querem discussão das histórias, encaminhamento das ações e avaliação das ações encaminhadas. Porque tá bom, então eu vou tirar você de todas as aulas de inglês. Nessas aulas de inglês você vai ficar
com o filho da Dirce, porque o filho da Dirce está fazendo matemática na USP. E a gente conseguiu que o filho da Dirce, que é uma mãe, te dê a aula de matemática enquanto você sai do inglês para você poder alavancar em matemática. A gente não entra no mérito. Gente, mas quem é que vai ver se o filho da Dirce é um bom professor, não é um bom professor? Quem vai cuidar disso? A gente vai na aposta. Então tá. Quanto tempo para ver se está funcionando? Porque tem que funcionar. Então, ele não está sabendo matemática hoje, amanhã alguma coisa tem que acontecer. Porque não saber matemática um dia, 2 dias, 3 dias, os efeitos subjetivos da vivência, que é eu não sei, termina naquilo que a gente sabe o que é. É que eu sou incapaz. É angustiante isso, né? Então, a gente tem pedido tempo para conversar sobre essas ações com começo, meio e fim. E trabalhado muito nas relações de poder na escola. Então, é muito comum o professor falar, Adriana, não estou aguentando. Daí eu mando o menino para fora da aula, vai para o coordenador. Sabe o que o coordenador faz para o professor? Passa a mão na cabeça. Eu acho que eu ia ficar com muita raiva, porque eu estou querendo matar esse menino. Daí eu mando ele para o coordenador. E daí ele volta assim. Ele não volta com o rabo entre as pernas. Ele volta podendo. Então, alguma coisa está errada aí. Mas o professor passar a mão na cabeça eu acho muito bacana, porque o coordenador tem condições de chegar para esse menino e falar, menino, senta aí, o que está acontecendo? Ele tem condições, porque ele não está dando aula, está mais calmo, tranquilo, vamos supor que a sala está vazia, tudo bem. Acontece que algo aconteceu na sala de aula que tem que voltar para a sala de aula. Talvez coordenador e criança tenham que voltar para a sala de aula juntos para dizer alguma coisa que eles pensaram a respeito da sala de aula, e não do fulaninho, que deva ser pensada. O que eu estou falando? Essas engrenagens micropolíticas, nessas engrenagens, tudo que é do macro se estabelece. Então a gente vai lá, mas também esse professor que está um pouco irritado com o coordenador, com quem ele fala do coordenador? Com o psicólogo que vai na escola. Porque as reuniões de professores, muitas vezes, têm essa dificuldade de o professor levantar a mão e falar, eu quero dizer uma coisa, eu estou discordando. Isso não é dificuldade da escola, gente. Isso é dificuldade de qualquer um de nós. Trabalhar em equipe, discutir, brigar, é muito difícil. E a escola também tem operado isso, que sabe o que é, gente? É dele, eu não quero me meter na situação dele, eu discordo radicalmente da forma como ele agiu, mas eu não quero me meter, porque senão ele vai transformar isso num problema pessoal. Eu acho que a gente tem que topar que transformem as coisas em problema pessoal, tem que brigar mesmo, até a gente aprender que não são pessoais. Porque se a gente paga um boi para não serem, a primeira vez vai ser. Né? Na segunda também talvez, a pessoa fica ofendida. Né? Agora, é isso que nós estamos falando, constituir briga. E briga da escola com a diretoria de ensino. Porque também, olha que louco, as escolas fazem tudo para não dar trabalho para a diretoria de ensino. Ai, que doido. Ganha bônus, eu acho. E a diretoria de ensino vai lá, com um monte de projetos. Você vai na diretoria de ensino, tem os supervisores das escolas. Os supervisores, gente, tem de tudo. Tem aquele que fala, essa escola não serve porque não está conseguindo implementar direito esse projeto. Assim como o diretor fala, tem alguns professores da minha escola que não servem porque não estão conseguindo implementar o projeto. E o professor fala, tem alguns alunos da minha sala que não estão conseguindo implementar direito o projeto. Acontece que lá na diretoria também tem supervisores que são supervisores muito aliados para saber o que está acontecendo com a escola e poder problematizar a diretoria. Mas a escola, muitas vezes, o grupo de professores está enfraquecido. Pronto, chegamos na questão. Grupo de professor enfraquecido, fica difícil trabalhar com as questões. E por que é enfraquecido? 2 períodos, cada um num canto, sai correndo, eu faço reunião, eu não faço, parará. Então, você fortalecer os espaços coletivos de discussão é uma saída. Porque daí a gente cria uma deriva nessa história, uma deriva naquela outra história, de repente nós estamos conseguindo pensar a reunião de pais, que é uma coisa que já pega um todo da escola. Né? Agora é pouco. Assim, eu acho que toda aula da discussão dessa coisa tem que falar assim, começar assim, estamos perdendo. Bom, agora vamos para a aula. Porque nós estamos perdendo. Agora, nós podemos piorar muito. Se a gente não fizer isso que nós estamos falando, além de perder, nós podemos piorar bastante.
votar em projetos de leis, por exemplo, que decidam que o bacana é fazer uma avaliação para a gente descobrir todas as crianças com déficit de atenção do nosso país. Temos 16 projetos de leis hoje, seguindo com esse tipo de tramitação. Daí a gente vai lá e coloca um a mais. Olha, nós não queremos avaliação dessa forma, nós queremos uma análise dos problemas da escola. Sei lá, a gente tem que colocar alguma coisa que faça, que vai criando aliados para um outro lado. Né? O que eu quero dizer é que a dimensão subjetiva, ela é política. Né? A nossa luta é uma luta para a criação de certos sujeitos, né? De certos tipos, de certas vivências, maneiras de existir. Né? E por isso a aliança incondicional com os professores. Eu nunca conheci em 25 anos um professor que fala, hoje eu vou sacanear e segregar mais um. Nunca. Né? Também não conheci nenhum psicólogo que fala, vou dar uma interpretada, que ele vai ficar com aquele sentimento de culpa. Nunca. Acontece que tem algumas interpretações que produzem isso, tem algumas práticas que produzem segregação. Né? Por isso que nós temos que pensar, bom, mas a aposta era para que direção? Por que será que não aconteceu dessa forma? Né? Na verdade, durante a sua exposição, a gente acabou tendo algumas conversas paralelas aqui, porque realmente é uma aula que angustia, assim, né? Uma exposição que angustia muito, porque a gente fica pensando em várias situações da nossa prática. Ela é professora, eu sou psicóloga, que essa semana fez 1 ano que eu estou numa estratégia saúde da família. E estou tentando construir um trabalho, né, de psicologia nesse espaço. E essa relação com a escola realmente ela não é fácil de se dar, nem da escola com a gente, da saúde, nem da saúde com a escola. E eu me vejo em muitos momentos, e não é porque eu não sei, não é porque eu não penso sobre isso, eu não reflito sobre minha prática. Eu me vejo em muitos momentos nessa posição mesmo, de culpabilizar, e eu acho que eu já coloquei em outras aulas aqui, em outros momentos que a gente teve oportunidade, em outros temas. E como sair disso? Né? Porque realmente é um modo... A história da psicologia é enraizada nisso, e isso é o que a gente aprende muito também na formação, na graduação. E quando você fala em tensões, eu acho que a tensão ela tem, que vem na minha cabeça agora, 2 lados da história. Né? A tensão é importante mantê-la para poder você ter sempre um processo de reflexão sobre sua prática e de ir atrás mesmo de embasamento teórico, inclusive, para pensá-la. E, ao mesmo tempo, a gente também tem uma tensão que também faz com que a gente se sinta impotente em relação ao que fazer. Por exemplo, eu acho que construir espaços coletivos, que é o que a gente vem tentando fazer, porque não sou só eu sozinha, né? Com as escolas, com os grêmios estudantis, né? Enfim, com uma série de estratégias que a gente tenta realizar na região que eu trabalho, para promover esses espaços coletivos. Isso a gente vem tentando fazer, mas, ao mesmo tempo, né, citar só um exemplo. Né, a gente tem uma produção para psicologia que você tem que entregar no final do mês, que só tem lá o atendimento individual, ele não representa mais, grupo não existe mais nada, é só atendimento individual ou psicoterapia individual com CID. Porque se não tem um CID, também não entra na produção, porque não é reconhecida pela política pública. Então, para a gente lidar com tudo isso, né, no dia a dia, é muito complicado, né, é muito difícil. Aí vai o Aprendendo com Saúde na escola, faz lá um mutirão de crianças, você vai para a fono, você vai para a nutricionista, você vai para o psicólogo, em um dia que vai na escola, e aí chega um calhamaço de fichinhas lá para a unidade básica de saúde, né, e aí a gente chama todo esse pessoal e vê, peraí, não é por aí, vamos dialogar isso, né? E aí você tenta uma série de estratégias também, não são todas, eu acho que a gente tem uma relação ótima, no meu caso, né, na minha experiência com as escolas, a gente tem tentado construir uma relação
né, melhor com as escolas, mas ainda tem aquela escola que você vai propor um trabalho, você vai com todo o ideal, né, de uma proposta de trabalho coletivo, aí o coordenador pedagógico vira para você, ah, que bom, a gente está precisando mesmo disso. Nós temos 10 alunos, os top 10, os top 20, vamos fazer um grupo aqui dentro da escola, dos top 20 piores. Aí a gente fala, não é por aí, não é isso que eu quero. Não, né, que eu e aí você não consegue. Né? Como é que é seu nome? Auriana. Auriana. Não, deixa eu só fazer um comentário também, não estou me aguentando aqui em relação ao que você falou. Eu acho que, primeiro, eu acho que assim, quando eu digo a manutenção da tensão, a tensão ela não é dicotômica apenas, né? Tem um lado e isso é bom para esse lado e é ruim para aquele outro lado. A tensão, a ideia da tensão é ela manter uma postura, vamos dizer, de você ir acessando a multiplicidade de forças que está presente numa certa situação. Vamos ver. Ó, esse menino que está virando bicho, ele nos conta alguma coisa, né? Ele nos conta alguma coisa que a forma como se procedeu o passeio do zoológico está nessa engrenagem. Então, quando a gente pensa em multiplicidade de forças, o que a gente vai pensando é que assim, alguma coisa se constitui como um sintoma, como algo mais intenso. O campo é necessariamente tenso. O campo é sempre em movimento. As coisas sempre estão sendo constituídas. Neste campo, que força escolhemos que pode trabalhar com isso? Às vezes não é a mamãe e o papai. Porque você vai conversar com a mamãe e o papai e você fala, não vai dar. Mas sabe quem eu achei numa história? O pipoqueiro. Por que eu achei o pipoqueiro? Porque eu estava com fome, trabalhando o dia inteiro na escola, depois ia ter que vir aqui para dar supervisão, não era tempo de almoçar, fui comprar uma pipoca. E o pipoqueiro perguntou, a senhora é nova aqui na escola, professora? Eu falei, não, sou psicóloga lá da USP, estou aqui, vim aqui para conhecer um pouquinho a história do... Falei o nome do menino, do Wellington. Bom menino esse, hein? Bom. Na escola todo mundo estava, né? Não aguentava mais o menino. E eu, olhando ele de longe, falava, nossa senhora, que menino difícil. E o pipoqueiro, bom menino. O Wellington mandava, tinha umas porcentagens nas pipocas, convencia o pessoal a comer, tinha toda uma... Né? O que eu quero dizer é que, assim, para mim, a família, algumas coisas, a indisposição dos professores, estava tudo assim, sabe? Força intensificando essa produção de sintoma, esse jeito, enfim. E o pipoqueiro estava aqui. Eu precisava do pipoqueiro, uma força menorzinha, pequenininha, que menino... Então, o que eu quero dizer é que a gente, assim, como é que a gente vai fazendo escolhas no campo em relação às forças, né, aos acontecimentos, produção de acontecimentos que podem criar uma certa deriva no que tem sido majoritário num certo campo. E eu acho que isso requer umas invenções, assim... Eu aprendi tanto com os meus colegas de unidade básica de saúde, tanto, que depois, no final de um artigo, eu escrevi sobre isso, que era eles lutando para ter um brinquedão na unidade básica de saúde. Brinquedão. Mestrados, doutorados, Foucault, Freud, Deleuze, Guattari, Winnicott, todo mundo ajudando para defender o brinquedão. Porque o que eles falavam? Vacina dói. Criança que vem tomar a vacina chora. Mãe que traz criança que vem tomar a vacina tem filho chorando por causa da vacina. Podemos somar um brinquedão na unidade básica de saúde para a criança sofrer, chorar, sentir dor e brincar? O brinquedão não alivia a dor, mas acelera. Vamos tomar rápido isso que daí a gente pode brincar um pouquinho. Então, inventar o brinquedão. Né? Tem um texto, vocês me permitem, que eu escrevi, que chama Oportunidade de Luta, que era, enfim, sobre essa questão do procedimento da intervenção. Depois, se quiserem, eu passo uma carta. Na verdade, é Carta a Jovens Médicos. É um livro que foi publicado que vários profissionais escreveram cartas a jovens médicos. E daí, sociologia, filosofia, psicologia, arte, pacientes, né?
Mas o livro não chama assim, o livro chama Você Pode Me Ouvir, Doutor? Né? E daí tem essa carta, Oportunidade de Luta, eu tenho no e-mail, uma carta curtinha. Mas nela, o que a gente vai é tentando ampliar a capacidade inventiva de se operar nesse campo. Entendeu? Porque o programa Saúde Escola, como é que chama? Saúde da Família? Não, o que vai lá na escola. O Aprendendo com Saúde, não sei se vocês já viveram isso, eles fazem umas barraquinhas. E daí as crianças vão passando pelas barraquinhas e os profissionais vão diagnosticando e vão produzindo diagnósticos e diagnosticados, né? Que depois vão atendendo a unidade básica de saúde com bastante tempo, tal, e dedicação. Imagina, não tem nem esses profissionais, só produz falta. É uma engrenagem produtora de falta. Olha que maravilha! Isso é o máximo do capitalismo, né? Produzir falta para consumir alguma coisa. Né? Porque também a gente sabe que os atendimentos viraram consumo também, né? O que você faz? Eu faço floral, também faço psicologia, também faço esqueleto, estou fazendo pilates, faço várias coisas. Nada contra essas coisas em si. A questão é a produção de falta de. Né? Bom, então, produz falta, porque agora nós sabemos um monte de problema que acontece, um monte de coisa só não temos. Mas está tudo, né? Tá lá. Agora nós temos nome para isso. Agora, ao mesmo tempo, tem essa coisa de como é que vocês podem problematizar uma crítica no grupo de professores. Ao mesmo tempo, tem isso que vocês estão falando, que não, mas os pontinhos é conforme a hora de trabalho. Aqui também era. Quer dizer, nunca foi assim. Mas eu, como psicóloga do Serviço de Psicologia Escolar, eu deveria estar nas escolas ou dando supervisão para os alunos que estariam comigo nas escolas. Até que um dia, eu e Yara Sayão, minha colega, a gente descobriu que a gente estava trabalhando muito com gente que vinha aqui. O coordenador de uma escola falou, Adriana, eu queria conversar com você, não sei o que, eu queria conversar, será que dá para conversar? Um psicólogo da educação, porque todos os municípios ao redor de São Paulo, Barueri, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos, Santana, todo mundo tem psicólogo na Secretaria de Educação, então esses psicólogos, o que a gente vai fazer nas escolas, querendo conversar? Abrimos uma modalidade de atendimento que chama plantão institucional, que atende os profissionais aqui. Imagina, professores, né? Grupo pequeno, porque não dá para fechar uma escola. Alguns profissionais da saúde, outros grupos, que têm 2 horas, começo e meio fim, para a gente trabalhar sobre as práticas. Né? Só que isso precisava ser justificado, porque nós não estamos com aluno e nós somos contratados para formação. E nós não estamos fazendo pesquisa. Lógico que pesquisa nós estamos, porque a gente pesquisa há 25 anos a intervenção. E escreve muito sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente não estava com aluno. E a gente é contratado para produzir estágio para aluno. Então a gente tinha que justificar isso, porque isso melhorava os nossos atendimentos nas escolas, inclusive possibilitava mais espaço para os alunos estarem. Então o que eu quero dizer é que essa engrenagem, que é como é que entre vocês, né? Eu termino com um exemplo de uma OBS que colocou que o menino tem traços psicóticos. Um menino estranho, gente, estranho. E a gente foi na unidade básica de saúde via escola para conversar com os profissionais de lá. E eles falaram, Adriana, eu preciso desse menino no atendimento. Se ele tem exatamente traços psicóticos ou não, não sei dizer. Só que com traços psicóticos ele ganha a passagem. Daí o estagiário de psicologia escreveu assim no relatório. A unidade básica de saúde fez um relatório diagnóstico de traços psicóticos, pois assim o aluno ganhava passagem. Eu falei, que ótimo. Vai a unidade básica de saúde para a prisão e nós também. Porque eu te supervisionei e compactuo. Quero saber como é que você vai escrever isso no relatório. E a gente foi mudando, até que ficou a frase. Na unidade básica de saúde reconhece-se que a gravidade da doença tem relação com as possibilidades de atendimento. Uma doença simples é gravíssima se ela não puder ser atendida. Com isso, temos que pensar as formas de ser desse menino. Aí ficou essa frase. Né? Então, negociação. Negociação que opera uma coisa complicada, porque lá na escola chega traços psicóticos. Porque alguém falou para não sei quem, falou para não sei quem, falou para não sei quem. Não vou conseguir ensinar. Temos que trabalhar aqui. Então, eu concordo com você. Agora, a questão da tensão não é assim, tipo,
é uma tensão no sentido que pode ser que no meio do percurso eu descubra outras forças e outras possibilidades, né? Agora, tem que ter um pouco essa capacidade e esse objetivo de se tornar a força do campo. No campo. Não só interpretar o campo, mas no campo. Né? Eu acho que só para completar, eu acho importante isso, porque também, no meu mestrado, eu lidei um pouco com essa coisa das tensões. Eu trabalhei o psicólogo em unidade básica de saúde, e eu entrevistei esses psicólogos que trabalhavam há 30 anos, estão se aposentando agora, eu acabei de defender. E o quanto, né, esses 30 anos depois, e eu trabalhei justo análise institucional, trabalhei todas, né, as tensões que ou, né, geram impotência ou geram processo de criação mesmo, né? Porque todas essas tensões também fazem você repensar o tempo todo a prática, e a prática não necessariamente é aquela tradicional que a gente aprendeu, pode ser qualquer outra coisa, pode ser o pipoqueiro. Mas, no final da fala, o quanto, né, de toda essa experiência, existe sempre um porém. Né? Então, apesar de ter sido uma prática maravilhosa nesses 30 anos, né, de repensar, enfim, eu me sinto cansada, impotente, na falta. Né? E o quanto é uma luta constante, né, isso. E o quanto é repensar constantemente mesmo. Né? Eu fico mais feliz um pouco com a sua fala, porque eu fui pensando o que a gente tem feito lá na nossa unidade básica e o quanto a gente tem tentado gerar potência mesmo, né? E potência, eu acho, de vida para as pessoas. Né? A gente tem trabalho de ambientação, a gente está mudando toda a sala de espera, já mudou. Trabalho agora com doutores da alegria para ir para atenção básica, saúde, enfim. Uma série de projetos que a gente acaba tendo nessa unidade, que agora eu consigo ver, né, o quanto de potência que a gente tem tentado gerar. Mas não é fácil, né? Eu acho que é uma construção constante. Quando as escolas começaram a me enviar avaliação psicológica, e eu não sabia o porquê que queria uma avaliação psicológica, eu não sei se o que eu fiz foi certo ou errado, o que eu tenho feito, né? Pensando na questão de não pensar no que é certo ou no que é errado, mas de refletir sobre isso, eu fiz conversei com as escolas, são 10 escolas na região, e eu sou a única psicóloga para quase 20 mil habitantes. Né? E aí eu comecei eu pedi para as escolas, de alguma forma, me colocar não só colocar a queixa que a escola tem em relação àquele aluno, colocar o que ela já tem feito com os pais, né, junto com os pais em relação a essa queixa, mas para ela me trazer também, nesse relatório, o que ela vê de habilidade e potência nesses meninos. Eu coloco dessa forma. E o que ela acha que a gente pode fazer em conjunto. Né? E eu peço para ela colocar isso num relatório. Não que os relatórios venham dessa forma, os relatórios ainda eles vêm muito daquela forma. O que eu acho que a gente deve fazer em conjunto? Enviar para o psicólogo, enviar para o fono. Ainda tem respostas assim. Mas que eu acho que é um processo de construção. Que não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir também trabalhar isso. E eu entendo agora, quando eu vou nas escolas, quando eu começo a fazer um trabalho em conjunto, quando eu entro numa sala de aula para fazer alguma observação, seja lá o que for, e eu tenho ouvido muito dos professores isso. Não, mas assim, com o dedo comigo, sabe, para falar, eu estou falando isso, mas quem sabe é você. E eu, sempre num estranhamento, falei, não, como assim, quem sabe sou eu? Você está me falando um monte de coisa aí que você sabe, como você não está se reconhecendo no seu saber também? E a gente sabe como, né? Quer dizer, exato, a gente sabe como se constituiu isso. Como se constituiu isso. E agora, tem vocês me permitem assim, sei lá, mas é que também eu já aprendi a pensar assim, né? Mas não sei se é muito estranho, mas tem uma questão de uma aliança, de uma composição, da criação do campo comum com o outro que a gente trabalha, né? E que tem me permitido, é lógico, isso também é uma questão que vem do estilo de cada um, né? Mas hoje tem sido muito mais fácil para mim certas brincadeiras, né? Então, muitas vezes eu vou nas escolas e o professor fala, nossa, Adriana, você não quer entrar nessa sala e conversar com eles? Eu falei, olha, uma coisa vai servir.
Eu entro. Você fica do meu lado. E eu vou conversar com eles. Vai ser muito bom, porque você vai ter certeza, como eu não consigo controlar esses meninos, trazer um tema e eles se concentrarem. Eles mal sabem quem eu sou, né? Então vai ser ótimo, porque daí a gente já, entendeu? Já começa o trabalho um pouco mais junto. Então, às vezes acontecem situações que são situações que até eu me permito a impotência. Sabe? Mesmo porque às vezes o professor fala, Adriana, você vai ficar com a gente meia hora, mas que desperdício, vai lá. Conversa com aquele menino meia hora você vai fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou. Me aguarde, eu volto daqui a meia hora, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vou voltar eu e o menino enlouquecido, né? Não vai ser só um, né? Porque não dá. Agora, o que eu quero dizer é como é que a gente abre brecha para a sensação eu não sei. Que história é essa dos profissionais dizerem que o outro sabe o que ele não está sabendo? Ele está dizendo que não sabe. A gente não faz isso no consultório. Não acontece de um paciente abrir a porta, chegar e falar assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. A gente fala, olha, você está me colocando no lugar do suposto saber, na verdade você sabe sim. Não, a gente vai lá e a gente compõe de que jeito? Né? O que a gente vai fortalecendo para que uma certa coisa possa advir? Né? Então, por isso, de novo, eu acho que isso precisa de tempo, de coincidência. Não, tá bom, mas me conta um pouquinho, depois eu te conto. Outra coisa, vamos contar para os professores o que a gente pensa. Eu olho um pouquinho e conto para você. Porque é difícil para o professor ser olhado e para qualquer um de nós. Né? Acontece que depois, se as pessoas podem falar um pouco o que elas viram, a gente ufa, né? Baixa a paranoia. Porque daí fala, olha, sabe uma coisa que eu reparei? Que quando você estava falando com um grupinho e tal, ele estava super atento, mas ele não conseguia entender. Você vai dando elementos para onde você está olhando. Né? Então, por isso que é uma construção que precisa de um tempinho mesmo. Agora, uma coisa que eu ia falar assim, aquele professor que respondeu, trabalho conjunto, enviar para fono, ele precisa de uma resposta. Ele te mandou essa resposta por escrita. Ele precisa de uma resposta em relação à resposta dele. Quer dizer, a gente ir até o fim nas relações que a gente estabelece. Né? Não virar estatística. Né? A estatística é boa também. Tantos professores, tal, mas para nos ajudar a pensar o que a gente vai fazer com essas respostas. Tudo bem, então entendo que um trabalho conjunto seja a gente poder estar conseguindo uma fono, então talvez seja importante a gente saber como é que são os problemas de linguagem que ele está mostrando na escola. Você já está conseguindo o trabalho conjunto via a demanda explícita do outro. Né? Enfim. Mas acho que é isso, gente. Não, mas faça na aula. Não, porque você... eu fiquei curiosa na história do passeio no zoológico, porque é um impacto, né? Você não vai porque você não tem para pagar, mas você disse que isso já melhorou um pouco. Então, eu queria saber como é que isso melhorou e que mudança. Eu acho que hoje é muito comum nas escolas a gente estar nas conversas sobre as coisas da escola, numa reunião, e de repente vai ter um passeio. E melhorar, eu acho que significa quando certos discursos passam a estar no campo social e que não estavam. Né? E passa a ser mais frequente um outro professor falar, gente, mas espera aí. Quanto que é o passeio? Como é que a gente vai fazer com as crianças que estão sem grana? Né? Não é um especialista, não é não sei o que lá, é no próprio grupo de professores, isso está vindo como uma questão. Tem uma dimensão que é uma dimensão de como que a prefeitura ou a escola tem que se organizar para essas situações. O que é muito difícil, porque você não tem dinheiro para pagar para o seu filho, mas sabe o que eu vi ontem? Ela com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros no domingo, porque a gente mora perto, levando para o almoço. Quer dizer que R$3 para o programa não tem, mas para a Coca-Cola tem. Gente, quanto do nosso dinheiro a gente gasta em coisa que não precisa? Quanto? Quanto? Que não precisa. Eu tenho um pescoço, eu tenho umas 5 encharpes. Né? Quanto? O outro não pode. Outra coisa. É importante a gente poder pensar que o sentido pedagógico do passeio tem que ser reforçado.
Porque uma coisa é eu vou abrir mão da minha Coca-Cola porque eu estou achando importante o menino ir para o zoológico. Outra coisa é, a professora inventou um zoológico, aquela professora que eu e ela a gente nem se dá muito, o menino já foi para o zoológico uma vez com o tio, né? Vamos tomar Coca-Cola. Se essa mãe está sentindo dessa forma, é porque o sentido pedagógico dessa atividade não está sendo colocado. Meus filhos já foram para o zoológico, mas ir para o zoológico com a escola é uma outra história. Tem muita coisa envolvida aí. Tem investigação, tem pesquisa, tem relação, tem integração, tem muita coisa. Então, são professores que visam, como é que a gente aumenta o número de gente que diz sim para a atividade? E como é que a gente vai considerar aqueles que não vão dizer sim de jeito nenhum? Não dá nem para pensar nisso. Não é a falta dos R$3, porque eu vou lá no canto e peço emprestado para alguém. Mas não vou poder fazer isso, entendeu? Porque eu já estou devendo 10 aqui, 15 ali, 100 aqui, 90 ali, não dá para ser mais 3. Né? Então, a melhora é essa tensão, está no campo social. Gente, e aí, como é que nós vamos fazer? Agora, ao mesmo tempo, viu, Belinda? Outro dia eu fui numa escola, estava tendo organização do passeio para o Play Center. Tinha R$32, tal. Daí tinha um pôster com a roda gigante, um dos brinquedos. As crianças assim no pôster, sabe? Parecia os Incríveis olhando, sei lá, né, no desenho. Estavam assim no pôster. E daí o representante do Play Center vem, dá até umas bolsas para quem queira, vem o ônibus, mas o que eu quero dizer é que a engrenagem do dia da escola, a aula de português, matemática, geografia, vai ser interrompida para a organização das crianças que vão para o Play Center. E os professores contam, Adriana, se eles não forem para o Play Center assim, eles não vão. Sabe por quê? Porque são R$28, R$32 para a criança ir, sei lá, ou menos. E para o pai levar, é o da criança mais o pai. Eu me lembro quando eu era criança e que eu fui num desses passeios e que foi inesquecível. Então é isso aí. A aposta do professor de, olha, vai para o passeio sim, ao mesmo tempo nós temos que defender direito. Opa, mas isso está sendo direito? Não está sendo direito? Então, tem uma coisa assim, podemos fazer o passeio do Play Center e não acabar comemorando? Só? Né? Então, o que eu tenho vivido é, inclusive, por conta das políticas. Quer dizer, a discussão dos passeios pagos é alguma coisa que já está na ordem do dia dos projetos políticos, pedagógicos das escolas, né, dos passeios, que passeios fazer. Né? Algo que antes não estava. Assim como não estava antes, gente, que no dia do aniversário da secretária da Educação, parava tudo. As professoras saíam das escolas, as diretoras saíam das escolas para cumprimentar a secretária, porque São Paulo é pequeno, né? Então dá para ir perto. Hoje não, a gente nem sabe qual que é o dia da secretária de aniversário da secretária de Educação, mas o que nós estamos falando é que isso é muito recente. Isso é muito recente, né? Essa relação assim de vamos fazer um favor, vamos fazer um agrado. Por que não agradar uns? Não podemos agradar todos, mas a gente pode agradar alguns, né? Mas isso tem estado mais na pauta, né? Por isso que eu acho que esse meu exemplo, assim, quando eu vou na escola, o pessoal fala, Adriana, isso nós já sabemos. Não. Bom, acho que a conversa podia ir longe, mas são 20 para as 11. Talvez a gente podia, né, dar uma pausa e a gente retoma em 15 minutos, tá bom? Porque aí fica 1h30 para a gente discutir o caso. Obrigada, Adriana. Foi super rico.